Muito bem, gente, vamos então voltar ao nosso trabalho, falando aí sobre verbos, ainda dentro de morfologia, tá? Se tudo correr bem hoje, nós acabamos a parte de morfologia do nosso conteúdo. Olha só, então eu estava falando para vocês sobre os modos verbais e eu parei enquanto eu explicava para vocês o modo indicativo. Na realidade, eu parei no modo indicativo. Fomos para o intervalo, recebi aqui alguns questionamentos que eu vou responder agora. O primeiro deles, do Andrei Renó, colega nosso, assistindo em casa, né? Fez uma pergunta. Grande Pablo, aqui é o Renó. Meu brother, aqueles bizus que ajudam bastante a matar questões de tempo e modo verbal. Hoje, ontem, antigamente, para saber o tempo verbal, pode dar uma fala sobre isso, por favor? Meu, na realidade eu nem sei do que você está falando. Mas pode ser que isso tenha a ver com o fato de você tentar ajustar o presente para o advérbio hoje, o pretérito imperfeito para o advérbio ontem e o mais que perfeito para o antigamente. O problema é que você pode usar também um pretérito imperfeito para a forma antigamente, saca? Então, eu não acredito que atrelar o verbo, né, principalmente a conjugação verbal aos advérbios, seja uma coisa muito inteligente. Por quê? Porque você pode utilizar um presente histórico, você pode utilizar uma embreagem verbal. Vocês sabem o que é embreagem verbal? Embreagem verbal é você utilizar um tempo para significar outra coisa. Por exemplo, 1950, ponto. Nasce João Alberto. Nasce não está no presente? Tá, mas eu não estou indicando uma coisa que aconteceu no passado? O nome disso é embreagem verbal. Quando você usa um tempo para significar outro. Outro exemplo. Olha, amanhã eu tô lá. Amanhã não é futuro? Então deveria ser o quê? Estarei? Não estou. Estou usando presente para indicar futuro. O nome desse procedimento é embreagem verbal. Beleza? Por isso que eu acredito, Andrei, que não é muito interessante você usar isso aqui para tentar matar os tempos e modos verbais. O Vitor Franco disse, sobre a árvore dos verbos, posso assumir que se o verbo não estiver no CKPPFT, é um verbo nocional? Não, não pode assumir isso. Por quê? Porque para você identificar se ele vai ser relacional ou nocional, depende de uma investigação a respeito da predicação do verbo. Você tem que ver o que ele significa e partindo daquilo que ele significa, você fazer essa avaliação. Só o fato de ele não constar no CKPPFT não garante que ele seja nocional. Lembra o exemplo que eu mencionei da transpredicação verbal do verbo virar ou do verbo andar, que você pode transformar, se for um sinônimo de caminhar, num verbo intransitivo. Muito bem, a Suzy Bastos disse, professor, boa noite, você poderia me dizer se a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal costuma cair muito no CESP-UNB? Não, não costuma. Ontem, quando você falou na frase cara de boi murcho, a expressão de boi murcho era um complemento nominal. Sim, por causa da palavra cara, que é um substantivo abstrato indicando expressão. Eu fiquei confusa, porque aprendi que será complemento nominal quando você puder voltar à frase, sentido passivo. Por exemplo, necessidade de aprovação, a aprovação é necessária. Medo de português, português é temido. Tudo isso que acabei de dizer tem algum sentido ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tá? O que acontece? Essa ideia de que você pode voltar à sentença, à forma da frase, está relacionada ao fato de você ter um substantivo abstrato de origem deverbal, ou seja, proveniente de um verbo. Nessa circunstância, você tem que fazer uma análise do que a gente chama de genitivo. Genitivo objetivo, genitivo subjetivo. Tá? Mas isso é uma matéria da qual nós vamos tratar quando estiver falando de análise sintática. Quando chegar a análise sintática, eu falar de complementos verbais, complementos nominais, depois adjunta adnominal. Quando eu falar sobre adjunta adnominal, eu vou colocar a diferença entre esses elementos. Fora o fato de que no material essa diferença também estará evidente. O CESP-UNB cobra pouquíssimo, tá, essa diferença. Agora, isso que você mencionou pode ser um dos caminhos para entender parcialmente o assunto de complemento nominal e adjunta adnominal. Ocorre que talvez você tenha ouvido isso em alguma dica ou em alguma coisa facilitadora de estudo. Eis o problema. Esses facilitadores de estudo acabam por fazer com que nós erremos algumas questões. Como eu falei, existem algumas coisas que facilitam o estudo, existem outras coisas que dão uma falsa impressão, uma falsa sensação de que você sabe, tá?
Essa falsa sensação é que tem que ser combatida. Quando você ler alguma coisa, veja bem que eu vou falar para você. Quando você ler alguma coisa de língua portuguesa e você disser a primeira leitura, nossa, como isso é fácil, muito provavelmente vai estar errado. Tá? Muito provavelmente vai estar errado. Por quê? Porque o português é cheio de meandros, tá? Essa língua ela é muito detalhista. Então, se alguém disser, olha, é só assim, é sempre desse jeito, tá? Sempre assim, nunca vai ser diferente. Tome cuidado, porque essa pode ser uma dica que vai conduzir você, vai te levar ao erro, tá ok? Muito bem, voltando ao nosso trabalho aqui, falei para você sobre o modo indicativo, agora vamos falar sobre o próximo modo, que é chamado de modo subjuntivo. Modo subjuntivo é aquele que vai apresentar na sentença uma ideia, tá? Um sentido de hipótese, certo? Hipótese possível, hipótese provável, uma hipótese a se realizar no futuro. Então nós temos aqui 3 tempos para o subjuntivo. Nós temos o presente, subjuntivo, temos o pretérito imperfeito, subjuntivo, e temos o futuro do subjuntivo. Algo extremamente importante para você lembrar. Para conjugar esses verbos, você vai usar uma conjunção para facilitar a conjugação. Do presente, do subjuntivo, você vai utilizar a conjunção que. No pretérito imperfeito do subjuntivo, você vai usar a conjunção se. E no futuro do subjuntivo, você vai usar a conjunção quando. E não pode esquecer como fazer a conjugação disso. No presente, vamos pegar lá o verbo amar. Como é que fica no presente? Que eu ame. Então, que eu ame. Verbo vender fica que eu venda. E o partir, verbo que eu parta. Beleza? Note, você tem uma diferença de terminação. Apesar dessa diferença, esses verbos estão no mesmo tempo e no mesmo modo, tá? Essa pergunta, né, na realidade, essa análise a respeito de mesmo tempo e mesmo modo do verbo, quem costuma fazer é a banca FCC, tá? Geralmente a Fundação Carlos Chagas costuma fazer essa pergunta. Entretanto, isso já foi questão no CESP, então por isso que eventualmente eu menciono isso para você. Outras bancas cobram mais, o CESP não cobra tanto assim, por isso que a gente está indo um pouquinho mais rápido nesse assunto. Pretérito imperfeito, característica que você tenha no meio da conjugação, no meio do verbo, 2 S's. Tá? Então, pretérito imperfeito. Se eu amasse, verbo vender. Se eu vendesse e verbo partir, se eu partisse. Pronto. Verbo no futuro, tá? No futuro do subjuntivo. A característica é que você vai ter um R no meio da conjugação, bem parecido com o infinitivo, mas não é infinitivo necessariamente. Veja só, verbo amar fica quando eu amar, depois quando eu vender, e aí, para finalizar, quando eu partir. Agora pega o verbo vender e conjuga aqui para ver se você vai lembrar. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem, tá? Além disso, pega agora o verbo ver. Verbo ver. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Agora pega o verbo vir. Quando eu vier. Quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Esses 2 verbos, verbo ver e verbo vir, apresentam uma alteração na raiz quando estiver no futuro do subjuntivo. Tá? Então tome cuidado com relação a esses verbos, porque isso pode te enganar na sentença. Muitas pessoas falam assim, olha, quando você vê o fulano, tá errado, é quando você o vir. Essa é a forma correta. Beleza? Modo subjuntivo,
É assim que nós fazemos. Depois do modo subjuntivo, qual é o outro modo? Imperativo. Coloca lá. Modo imperativo. No modo imperativo, a particularidade vai ser que a ideia transmitida é a ideia de ordem, ou um pedido ou uma súplica, tá? É essa a ideia transmitida no modo imperativo. Há umas coisas curiosas aqui. Em primeiro lugar, no modo imperativo não há tempo, tá? Coloca lá, não há tempo. Então eu não falo presente do imperativo, pretérito do imperativo, porque não tem tempo. Outra coisa que não existe no imperativo é a primeira pessoa do singular. Não há primeira pessoa do singular. Muito bem. Agora, o que é que existe, então, no imperativo? Nós temos formas de imperativo, formas de realizá-lo. Então, a primeira forma nós chamamos de imperativo afirmativo. E como não existe tempo para essa conjugação, para montar o imperativo, você usa os tempos já existentes, tá? Então, a regra é a seguinte. Para montar o imperativo afirmativo, você vai pegar o referente da segunda pessoa do singular, ou seja, lá da palavra tu, referente da segunda pessoa do plural, ou seja, palavra vós. Daí você vai conjugar lá no presente do indicativo e, além de conjugar no presente do indicativo, você vai lembrar de remover a letra S que aparece no final da forma verbal, tá? Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, menos o S que aparece no final da palavra. O resto que você tiver que colocar, você vai trazer do presente do subjuntivo. Certo? Do presente do subjuntivo. Fechou? Esse é o afirmativo. B, como é que nós montamos o imperativo negativo? No imperativo negativo, o que é que você vai fazer? Você vai colocar, primeiramente, a regra número 1, esqueci de colocar aqui, que é essa aqui, ó. Sem frescura. Essa é a regra número 1, tá? E depois você vai colocar que basta usar a palavra não, mas tudo que você encontrar no presente do subjuntivo. Daí você consegue montar o modo imperativo. Beleza? Professor, eu não entendi muito bem essa parada. Eu vou colocar um exemplo, então, para nós montarmos um imperativo e vai ficar mais claro isso. Beleza? Muito bem. Vamos pegar aqui e vamos montar um imperativo, só para pegar o exemplo aqui, do verbo cantar. Pode ser? Imperativo do verbo cantar. Para você montar um imperativo, você precisa de dois verbos conjugados. Aliás, de dois tempos, né? Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Então você coloca aqui, primeiramente, presente do indicativo, tá? Presente do indicativo. Depois deixa um espaço aqui no meio, porque aqui no meio vai o imperativo afirmativo. Depois deixa espaço para o presente do subjuntivo.
E depois do presente subjuntivo, você coloca aqui ao lado o imperativo negativo. Agora você consegue montar isso aqui sem qualquer dificuldade, tá? Vamos pegar o verbo cantar, o presente indicativo, como é que fica? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No presente do subjuntivo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Beleza? Lembre-se de remover a primeira pessoa, porque ela não existe no imperativo. Depois, você vai retirar a letra S da segunda pessoa do singular, da segunda pessoa do plural. Então, cantas vai ficar como? Canta tu. Professor, por que tem que colocar o pronome depois? Porque é para você poder identificar o referente da conjugação. Depois, cantais sem a letra S vai ficar cantai vós. Depois, canta tu, fica cante você. Depois, cantemos nós, cantai vós. E por fim, cantem vocês. Se você quiser uma dica para facilitar a memorização, da segunda para a terceira pessoa, sempre muda alguma coisa do imperativo. Se aqui tá canta, aqui vai ser cante. Tá? Sério? Sério. Regra. Beleza? Se fosse o verbo vender, como é que ficaria o verbo vender no imperativo afirmativo? Vamos lá. Mentalmente processe aí e diga para mim. Segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo do verbo vender. Vende tu, vende. Porque, ó, eu vendo, tu vendes. Tiro S, vende. Agora, como é que vai ficar a terceira pessoa? Ó, lembra que eu falei? Da segunda para a terceira sempre muda uma parada. Então, se eu tenho vende tu, aqui embaixo fica venda você. Pô, professor, por que tá diferente do cante? Ué, meu, porque cantar termina com AR, vender termina com ER. E é essa modificação, tá? Dentro do subjuntivo que vai originar o imperativo aqui. Fechou? Agora aqui, ó, o verbo... Eu acho que poderia vir uma prova, cara, só assim, ó. Prova de português, aberta e conjugue um verbo em todos os tempos, modos, formas nominais. Questão 1, tá? Viria só essa, tá? E já seria interessante. Imperativo negativo, vamos lá. Não, não. Já vou colocar outro verbo aqui. Não cantes. O CESP, quando faz prova de múltipla escolha, de ABCDE, mata a pau. Mata a galera. Tipo, faz uma prova com 8 questões. O cara sai das 8 questões morrendo. E pior, de vez em quando o CESP faz prova de múltipla escolha e coloca ele de português 20, 30 questões. Já peguei uma prova de múltipla escolha com 35 questões de português. Tá? Pior do que isso, eu sempre cito como exemplo, porque quando você estiver pensando, porra, tá muito difícil dar a minha prova, lembra que sempre pode piorar. Pior do que isso, só se você pegar a prova do diplomata, que é o CESP que faz também. Porque a prova é assim, ó, só para ilustrar. Questão 1, questão 2, questão 3, tá? A questão 1 é de certo e errado. A questão 2 é A, B, C, D, E. A questão 3 é verdadeiro, falso, para depois que você preencher isso aqui, você marcar se a resposta certa é A, B, C, D ou E.
Isso aqui é só para você se achar na prova de português. Lembre-se de que na prova de português diplomata cai literatura. Cai literatura brasileira. Então, de vez em quando está lá, tem uma questão falando sobre assim, o autor dessa frase foi um escritor da terceira geração do modernismo brasileiro. Então, essa aí é massa, tá? Quando você estiver pensando que está muito difícil você colocar uma vírgula numa frase, ou saber se a frase está certa ou está errada, lembre-se de que ainda poderiam colocar literatura. Futuramente isso seria interessante. Você também, do CESP, que está assistindo, lembre-se, na próxima prova já providencie, tá? Providencie, providencie literatura. Olha lá. Não, mas pense comigo. Se houver, veja só, fazer agora analisando isso de uma maneira bem simples. Se houvesse essa disciplina na prova, se a banca elencasse para você 10 livros para você ler e responder questões sobre isso, pense como ficaria, claro, mais difícil a prova, mas como ficaria mais fácil de passar. Por que mais fácil de passar? Quantas pessoas querem ser policiais federais ou policiais rodoviários federais hoje no Brasil? Diversas. Diversas. E a maior parte quer fazer isso principalmente porque você não tem que fazer uma coisa igual no vestibular, que é ler 10 livros para responder questões sobre eles. Se tivesse isso, a seleção seria ainda melhor. Olha só. Não cante você depois. Se isso aparecer também, eu sei que vão me matar, né? Não cantemos. Nós não se preocupe. Se tivesse literatura, eu ia dar aula de literatura para vocês também. Tá? Então, ia ficar sossegado. Não canteis vós e, por fim, não cantem vocês. Pronto, montou o imperativo do verbo aqui sem sofrer, sem passar mal. Joia? Pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Não, porque uma vez, explicando isso aqui, gravei lá a explicação toda do imperativo e recebi uma pergunta no online. Sobre isso, o cara pergunta assim, professor, eu acho que você se enganou, porque eu aprendi que você só montava usando a segunda pessoa do presente do subjuntivo, não usava do indicativo, para montar o verbo no imperativo. A pessoa mandou uma desconfiança lá, que ela lembrou de alguma coisa que ela ouviu falar, mas já rolou. Então pode ser que você tenha uma pergunta sobre a formatação do imperativo. Posso passar adiante? Então posso. Valeu, vamos para o próximo conteúdo. Essa parte de conjugação verbal, no material você tem ali exemplos de verbos conjugados. Se alguém que é muito ruim em conjugação verbal, muito ruim mesmo, assim, você não sabe conjugar, você sofre pra caramba com isso, se você sofrer demais com isso, você pode entrar no Google e digitar assim, conjugador de verbos, e o primeiro link que aparecer, você usa como referência. Por quê? Porque daí você vai poder pegar o verbo e conjugar em todos os tempos, modos e formas nominais, só para você poder tirar sua dúvida. Ou usa o conjugador do dicionário Priberan, ou o conjugador do dicionário OAIS, ou o conjugador do dicionário Aulete. São 3 dicionários confiáveis online que você pode ter acesso para conjugar verbo. Beleza? Muito bem, vamos agora falar de outro assunto. Coloque no seu material, vamos conversar sobre vozes verbais. Professor, esse assunto é importante? É. Mais do que os outros que a gente estudou até agora? Mais. Tá? Por quê? Sabe aquelas questões sobre o emprego da palavra ser? Sobre a função da palavra ser? Metade, aqui ó. Metade tem a ver com vozes verbais. Quando nós estudamos essa matéria, a análise que nós fazemos não é uma análise necessariamente sintática. É uma análise de atitude. É isso que você está analisando. A atitude expressa pelo verbo. Ou seja, é uma análise atitudinal. Quando você fala de voz do verbo, na realidade você está analisando atitudes. Perfeito? Dentro dessa análise, nós podemos pensar que a língua possui 4 vozes. Nós temos a voz ativa, a segunda e mais importante,
voz passiva, voz ativa, voz passiva. Terceira, voz reflexiva. E quarta, voz recíproca. Existe uma informação sobre cada voz, que é a informação que resume toda a matéria. Para que você tenha na sentença uma voz ativa, a análise que você vai fazer tem que chegar à ideia de que o sujeito da oração pratica a ação sobre alguém. Ou seja, ele é um sujeito agente. Essa é uma condição para ter voz ativa. Se você não tiver um sujeito que pratica uma ação, você não tem uma voz ativa. Já para ser voz passiva, a análise de atitude também responde. O sujeito da oração tem que receber a ação. Então ele tem que ser um sujeito que paciente. Correto? Tem que ser um sujeito paciente. Beleza? Muito bem. Para que a voz seja reflexiva, o sujeito da mesma ação tem que praticar e receber essa ação. Ou seja, ao mesmo tempo, o sujeito da oração deverá ser agente e paciente. Beleza? Já na voz recíproca, não nos importa muito o sujeito. O que importa na realidade é o modo como a ação transcorre. Aqui, para ser uma coisa recíproca, imagina o seguinte, alguém chega para você e fala, eu te odeio. E você responde, a recíproca é verdadeira. O que significa isso? Eu te odeio também. É isso que significa. Ou seja, uma pessoa odeia a outra enquanto a outra odeia a primeira. Uma coisa concomitante, uma coisa recíproca. Ou seja, para a voz recíproca, você deverá perceber uma ação, o quê? Uma ação mútua na sentença. Beleza? Uma ação mútua. Como eu falei antes, essas aqui são as informações mais importantes sobre a matéria, tá? É o que você não pode esquecer. E tem alguma outra parte que eu possa esquecer, professor? Não. Não tem, mas tem que começar memorizando isso aqui, correto? Vamos começar falando sobre a voz ativa. É a mais sossegada, é a mais de boa, você vai dar risada estudando isso aqui. Voz ativa. Você lembra a condição para ser voz ativa? Tem que ter sujeito agente. Tá? Tem que ser sujeito agente. Vou colocar várias frases. Vou colocar desde uma frase muito simples e café com leite, até uma frase que vai fazer você ter medo de dormir sozinho. Brincadeira, não vai acontecer. Coloca lá, o corretor, eu sempre uso essa frase para começar. Vende casas. Essa é a frase de café com leite, essa é a de boa. Depois, meu aluno fará uma prova. Depois, o rapaz está escrevendo um livro. Beleza? Depois, as pessoas têm buscado conhecimento. Beleza? Mais um exemplo. João havia feito uma boa proposta. Muito bem.
Vamos começar aqui, ó. O corretor vende casas. A primeira coisa que você faz é marcar o verbo, que é o verbo vender. Qual é a transitividade do verbo vender? Quem vende, vende alguma coisa. Ou seja, nós vamos chamar de verbo transitivo direto. Muito bem. Pergunto para você, quem é que vende casas? O corretor? Então você marca lá o corretor e escreva qual é a classificação dele. Não é ele que está praticando essa ação? Então ele é um sujeito o quê? Perfeito, sujeito agente. E ele está praticando a ação de vender sobre quem? Sobre a palavra casas. Então como é que nós vamos chamar a palavra casas nessa frase aqui? Já que está recebendo a ação. Se você pensar, professor, é um objeto direto, você não está errado. Só que aí você não está fazendo análise de atitude, você está fazendo análise sintática. Eu tenho que pensar na ideia de atitude. Esse não é o sujeito agente? Ou melhor, só coloca a mão aqui, ó. Ele não é o agente. Perfeito. Então, esse elemento aqui, se você quiser, você pode chamar de paciente, mas pelo amor de Deus, não escreva sujeito paciente. Por quê? Porque o sujeito já está aqui e ele é o agente. Eu sugiro que você escreva, em vez de paciente, afetado. Tá? Escreva afetado, é mais fácil de entender. Então, na realidade, na voz ativa, você tem um sujeito agente que pratica uma ação sobre um afetado. Vai ser assim para sempre? Sim, porque isso é uma voz ativa. Essa é a característica da voz ativa. Você tem um elemento executando uma ação, conjugando um verbo que indica a ação sobre um afetado. Segunda frase. Meu aluno fará uma prova. Qual é o verbo? Fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Então nós chamamos de verbo transitivo direto. Qual é o sujeito? Meu aluno. Ele não está praticando uma ação? Sim, a ação de fazer, então ele é chamado de sujeito o quê? Agente. Essa ação de fazer recai sobre o termo? Uma prova, que nós chamaremos de afetado. Então até agora, posso afirmar que os verbos vender e fazer foram empregados ambos na voz ativa? Sim. Então, esses dois verbos estão em sentenças que estão na voz ativa. Frase 3. O rapaz está escrevendo um livro. Tá? Note que aqui você não tem apenas um verbo. Você tem essa forma aqui, ó. Está escrevendo. Isso é uma locução verbal, muito bem. É uma locução verbal que indica o quê? Ó, que você tem um verbo auxiliar, aqui você tem um verbo principal. Como é que você sabe qual é o verbo principal da frase? Ó, muitas pessoas se preocupam com a ideia de sentido, que é o que dá sentido, que é o que você não pode tirar, que é o mais importante. Vamos pegar uma coisa que é um pouco mais simples. O verbo principal é o último. O verbo principal é o último da locução, tá? Sempre? Sim, sempre. Por quê? Porque de acordo com a teoria gramatical, o verbo principal é o último da locução. É mais fácil você seguir essa ideia do que você tentar descobrir de outra maneira. Então, muito bem. Aqui você tem uma locução verbal. Depois, nós temos esse termo, o rapaz, que é, novamente, um sujeito que está praticando a ação. Então, o sujeito agente, praticando a ação de escrever sobre o elemento, um livro, tá? Um livro, esse termo que está aqui. Esse termo que está aqui recebe ação, então ele é chamado de quê? Afetado. Beleza? Também voz ativa, tá? Mais um caso, quarto caso aqui. As pessoas têm buscado conhecimento. Tem locução verbal nessa frase? Que é um tempo composto na realidade, né? Tem buscado. Aqui eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Quem faz prova do CESP vai identificar essa questão. É possível substituir a forma tem buscado por vem buscando?
sem haver prejuízo para a correção gramatical ou sentido original da sentença? Quase todo mundo já errou essa questão. Vem buscando com acento circunflexo. Dá para trocar? Tem buscado por vem buscando? Você vê, todo mundo erra essa questão. Tipo agora que você errou também. Dá para trocar. Mas o sentido não troca? Não, não troca. Vou te provar por quê. Olha lá. Tem buscado. Vem buscando. Olha só. Qual é o verbo principal? Buscar. Que ideia que ele está te dando? A ideia da ação. A ideia da ação. Ou seja, é a ação de buscar. Dessas duas formas aqui, você precisa extrair unicamente a ideia de buscar. Não é se está buscando no presente, no passado ou no futuro. É a ideia de que está buscando. Agora, olha para essas formas verbais aqui. Tem e vem. Isso aqui não está no presente? Isso aqui não está no presente? Então, são duas formas que estão no presente. Não muda o sentido é o mesmo. Você fica preocupado olhando para o particípio aqui e para o gerúndio aqui, achando que isso muda, mas o que acontece é, você tem simplesmente aqui uma forma nominal do verbo, quando na realidade o que tem a ver com a execução da ação, que é isso que você estava pensando que estava mudando, a execução da ação está aqui no verbo auxiliar. Se eu substituísse tem buscando por viria, aliás, tem buscado por viria buscando, aí muda o sentido. Porque eu passo de um presente para um pretérito, para o futuro do pretérito. Perfeito? Então, se você alterar isso aqui, se você alterar a conjugação do verbo auxiliar, aí você está mudando o sentido. Você está mexendo no tempo. Aqui você não está mexendo no sentido original. Tá? O CESP adora cobrar isso aqui. Paulo, isso é regra? Sim. Nesse exemplo aí, Regra. por exemplo, do infinitivo para gerúndio, essa porra toda, ou só do particípio para o gerúndio? Do particípio para o gerúndio isso funciona sem problemas. Vamos montar uma no infinitivo, tá? No infinitivo, olha só. Vem a buscar. Está buscando. Tem buscado. Qual das três está diferente? Vamos lá. Qual dessas três formas está diferente das demais? A do meio por quê? Porque a flexão do auxiliar não está... É, você agora desbugou, né? Porque aqui está no plural, que está no plural, que está no singular. Tá, agora vamos pôr no plural. Estão buscando. Os três estão no plural, os três estão no presente. Isso aqui, buscado, particípio. Buscando, isso aqui é o quê? Gerúndio. E esse a buscar? É, só que esse é o infinitivo com valor de gerúndio. Como assim? Ele está a buscar a resposta. Ele está buscando a resposta. Ele vem a buscar a resposta. Ele vem buscando resposta. Tá? Então, esse a buscar é um infinitivo com valor de gerúndio. Essas três formas são semelhantes em sentido. Muito embora essa primeira forma que seja muito mais comum no português de Portugal. Mas só coloquei isso aqui para poder te mostrar que o infinitivo também roda, tá? Nesse console. Beleza? Foi muita empolgação, desculpa. Muito bem. Agora, qual é o sujeito das pessoas que têm buscado aqui? Também está muito tranquilo, né? Sujeito o quê? Agente. Tá, e se eu tivesse trocado a posição da frase, dissesse assim, ó, tem buscado conhecimento as pessoas, mudaria a função?
Claro que não, só alteraria a posição, né? Só seria uma mobilidade sintática, não faz diferença. Se eu tivesse que ter assim, ó, conhecimento tem buscado as pessoas. Aí você tem que falar assim, ó, depende de como está escrito. Se eu só fizesse assim, pusesse a palavra conhecimento aqui na frente, pusesse as pessoas aqui depois e mantivesse o verbo desse jeito. Mudaria o sentido? Não. Porque continuaria o verbo no plural. Ou seja, ele continua concordando com o sujeito. Tá? Professor, não entendi. É como se eu dissesse assim, ó. As pessoas estão buscando, fica mais fácil assim, estão buscando conhecimento. Inverta a frase agora, escreva assim, conhecimento estão buscando as pessoas. Mudou a função sintática? Não. Tá? As pessoas ainda é sujeito, porque o verbo ainda está no plural. Eu só mudei a posição, só fiz uma inversão sintática. Pode fazer isso? Pode. Você só não vai, você só vai mudar se você disser assim, ó, conhecimento está buscando as pessoas, porque daí conhecimento vira o sujeito do verbo, tanto que o verbo acaba sendo passado para o singular. Beleza? Conhecimento estão buscando as pessoas, é correto? Não deveria ter o que, pelo menos? Não, é que na verdade o que aconteceu? Eu só inverti a posição do objeto direto e do sujeito. Isso você pode fazer, sem alterar a conjugação do verbo, sabe? Então, por que isso acontece? É como se fosse uma questão de estilo de cada escritor. Eventualmente, o cara quer valorizar alguma expressão, ou quer montar uma rima, ou quer, num poema, ele quer fazer o que a gente chama de hipérbato, inverter a posição sintática. Se eu disser, as pessoas compraram um carro. Inverta agora, um carro compraram as pessoas. Quem comprou? Ainda as pessoas. E o carro ainda é o objeto direto. Isso você pode inverter sem problemas. Você só vai mudar o sentido se você inverter e mudar a conjugação. Entendeu? Então é correto, não tem problema. Certo? Conhecimento. Qual é a função do conhecimento aqui? Isso. Afetado pela ação do verbo. Tá? Do tem buscado aqui. Isso também está na voz ativa. Tá? Também está na voz ativa. Aqui, João havia feito uma boa proposta, tá? Vamos lá. Sujeito quem é? O João. Sujeito, agente, está praticando a ação que não havia feito, tá? Esse havia feito é o nosso verbo, ou melhor, nossa locução verbal que monta o nosso tempo composto, perfeito? Havia feito, o que é que ele havia feito? Uma boa proposta. Então esse aqui é o nosso quê? Afetado. Beleza? Até aqui. Entendido? Vamos pegar uma mais emocionante agora? Olha só. As pessoas sabem que o assunto gera conflitos. Essa vai ser uma frase emocionante de analisar. Por quê? Quantos verbos há? 2. O primeiro verbo é saber e o segundo é gerar. Os dois são verbos transitivos diretos. VTD e aqui VTD. Vamos agora analisar. Quem é que sabe? Então esse termo, as pessoas, é o sujeito, agente de qual verbo, pessoal? Do saber. Quem sabe, sabe alguma coisa. O que é que as pessoas sabem? Que o assunto gera conflitos. Ou seja, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o afetado.
Porém, você viu que não existe apenas um verbo na frase. Há dois. Então você vai fazer novamente a mesma análise. Quem gera conflitos? Então, o assunto é um sujeito agente do verbo gerar. E a palavra conflitos é o afetado pelo sentido do verbo gerar. Você viu? Dentro da mesma frase, há dois verbos empregados na voz ativa. Isso ficou claro? Assim, ficou, mas é mais difícil que os outros. Você tem duas orações aqui. Então você tem que sempre fazer a análise da voz para o verbo. Professor, mas ainda não ficou emocionante. Mas vai ficar. A hora que a gente começar a fazer a voz passiva desses verbos. Até aqui, perguntas. Muito bem. Podemos começar a voz passiva agora. Coloca lá no seu material. Então, todos esses verbos que eu apresentei até agora, todas essas orações estão com o verbo empregado na voz ativa. Neste momento, coloque voz passiva. E vamos meter a cara aqui. Não há apenas um tipo de voz passiva. Existem dois tipos. Existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Analítico é maior, tá? Sintético é o que foi reduzido. A primeira que nós vamos estudar, a número 1 aqui, é chamada de voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, você tem que seguir a seguinte estrutura. Sujeito, paciente, mais locução verbal, que você vai montar, mais agente da passiva. Sujeito paciente, mais a locução verbal, mais o agente da passiva. Eu vou escrever com outra cor de caneta, aqui embaixo, quem é quem, de onde você tira cada parte. Então, o sujeito paciente vai ser o afetado, que você tinha na voz ativa, beleza? É super importante que você escreva no seu material a seguinte frase: na voz passiva não existe objeto direto. Por quê? Porque o cara fica procurando objeto direto. Você pode ter objeto indireto, mas direto não tem, tá? Na voz passiva não existe objeto direto. Por quê? Ele se transforma no sujeito, tá? Ele se transforma no sujeito. Eu até recomendo que você escreva aí no seu material quais verbos podem ter voz passiva, porque não é todo verbo que tem voz passiva. Quem pode ter voz passiva? Verbo transitivo direto e verbo bitransitivo. Tá? Só esses aí que vão ter voz passiva. Agora que eu já te expliquei que o sujeito paciente é o afetado da voz ativa, vou te explicar como é que você monta a locução verbal. Tá? Como é que você monta a locução verbal? Você precisa fazer dois ajustes. O primeiro ajuste é introduzir o verbo ser. O verbo ser vai ter que entrar nessa locução. E você vai ter que colocar o verbo principal. O verbo principal tem que ser passado para o particípio. Tá? Não importa o que vai acontecer, você tem que passar o verbo principal para o particípio para poder montar essa locução verbal. E depois, o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Agente não é quem pratica a ação? Então você vai pegar o agente da passiva, que vai ser, na realidade,
o sujeito agente retirado lá da voz ativa, tá? Então você vai fazer isso. Esses são os passos que você tem que seguir para poder montar a voz passiva analítica. Vamos fazer isso com as frases que nós analisamos agora há pouco, da voz ativa, tá? A primeira frase que eu passei para vocês foi: o corretor vende casas, certo? Então vamos passar agora para a voz passiva. Eu tenho que escrever assim, ó. Casas são vendidas pelo corretor. Essa é a forma correta. Professor, eu não posso escrever casas vende o corretor? Não, porque daí você só inverteu a frase, você não passou para a voz passiva. Então vamos analisar tudo aquilo que eu tinha mencionado antes. Em primeiro lugar, a palavra casas, que está aqui, não é o elemento que lá na voz ativa recebia ação? Não era o afetado? Pois bem, aqui você já não chama mais de afetado, você chama de sujeito paciente. Veja, tanto é o sujeito que o verbo está concordando com ele, tá? Depois, você olha essa expressão aqui, são vendidas. Nessa expressão, você não tem o verbo ser aqui, ó, verbo auxiliar, ele acabou de entrar. Na frase original ele estava? Não estava, ele entrou agora. Verbo auxiliar. Esse vendidas aqui não é o nosso verbo principal? É, mas ele foi passado para o particípio. Então você coloca verbo principal e lembra de circular aqui, ó, que ele foi passado para o particípio. Nesse momento, pode escrever locução verbal. E agora, pelo corretor, esse elemento que está aqui não é o elemento que dentro dessa frase está praticando a ação? Então ele é chamado de agente da passiva. Porque dentro da voz passiva é ele que está executando a ação. Pronto, essa frase está na voz passiva analítica. É o exemplo mais simples, é o exemplo que você tem que ter de modelo para não se confundir nas análises futuras. Ficou claro? Beleza. Vamos pegar a segunda frase e a passivar. A segunda frase, se eu não me engano, é: meu aluno fará uma prova, é isso? É? Então, escreva assim, ó. Uma prova, como é que vai ficar agora? Será feita por meu aluno. Por que eu não escrevi é feita? Isso, porque o verbo original estava no futuro. Tem que lembrar isso. O verbo ser, que entra aqui, ó, essa informação é bem importante. O verbo ser que entra na locução verbal, ele recebe as informações de conjugação do verbo original. Se o verbo estava no futuro, esse vai ficar no futuro. Se o verbo estava no infinitivo, esse vai ficar no infinitivo. Se o verbo estava no particípio, isso vai ficar no particípio. Tá? Essa é a ideia. Muito bem, além disso, por que eu falei por meu aluno e não pelo meu aluno? Veja a frase original. Isso, não está escrito assim, ó, meu aluno fará uma prova? Antes da palavra meu, tinha artigo? Não tinha, então eu não posso inserir aqui. Deixo só a preposição. Tá? Senão você altera, né, da forma original. Então aqui, ó, uma prova, já pode anotar que é o nosso sujeito o quê? Paciente. Depois, no será feita, é a nossa locução verbal. E aqui, por favor, lembre de anotar os elementos. Verbo auxiliar, verbo principal. E agora esse termo aqui, ó. Por meu aluno. É quem pratica a ação, ou seja, é o nosso agente da passiva. Beleza? Agente da passiva. Muito bem. Depois disso, vamos pegar a terceira frase que eu coloquei. Se eu não me engano, era: o rapaz está escrevendo um livro. É isso? Muito bem. Então, um livro. Como é que fica agora?
está sendo escrito pelo rapaz. Nessa frase, você tem está sendo escrito. Quantos verbos há aqui? 3. Então, sempre funciona assim. Da voz ativa para a voz passiva analítica, você soma um verbo. Então, se havia 2 verbos, aqui vai haver 3. Se havia 1, vai haver 2. Tá? Então, vamos lá. Está aqui a nossa locução verbal. Quem foi que entrou na locução verbal? O verbo ser. Isso aqui também é um auxiliar. Esse verbo estar também é um auxiliar. O verbo ser entrou. E ele entrou recebendo o que do verbo principal? Veja, ele não está no gerúndio sendo, né? Então ele entrou recebendo o gerúndio. Se você olhar a frase original, estava assim: um rapaz está escrevendo. O escrevendo gerúndio, o gerúndio passa para cá, tá? Daí, o sujeito qual é? Um livro. Esse é o nosso sujeito que? Paciente, está recebendo a ação de ser escrito. E, para finalizar, pelo rapaz, é o indivíduo que está escrevendo. Então, é o nosso agente da passiva. Ficou claro? Os dois ficam como verbo auxiliar daí, está e ser. Perfeito. É uma locução verbal em que você tem 2 verbos auxiliares. Tá? É algo possível no português, sem problema. Próxima frase, qual era que eu não lembro? As pessoas têm buscado conhecimento. As pessoas têm buscado conhecimento. Muito bem, agora vai ficar assim, ó. Conhecimento. Conhecimento. E agora? É o que as pessoas têm buscado. Não. Lembra que você tem que inserir o verbo ser. Isso. Conhecimento tem sido buscado pelas pessoas. Você viu que aqui já começou a ficar um pouco mais nervosa a locução verbal. Tem sido buscado. Cuidado que esse sido é com S, tá? Fala, professor, exagero. Não, cara. Tava corrigindo redação certa vez e aí o cidadão foi lá e escreveu tem sido, escreveu com C. A primeira vez fui lá e em cima coloquei um S. Na segunda vez ele de novo escreveu com C, tem sido. Fui lá de novo, coloquei um S. Na terceira vez eu não aguentei. Ele colocou Cido, eu puxei uma seta e escrevi manda um abraço pro Cido. Tá? E toda vez ele escrevia isso, cara. Tá, mas vamos lá. Tem sido buscado. Novamente, 2 verbos auxiliares. Ó, verbo ter, verbo auxiliar, verbo ser, verbo auxiliar e aqui o verbo principal. O que é que acontece aqui que começa a dificultar a vida das pessoas? Na frase original, estava assim, as pessoas têm buscado conhecimento, não estava? O verbo buscar já não estava no particípio? Já. Só que ele não estava na voz passiva. Para ele passar para a voz passiva, você tem que acrescentar o ser. E o ser recebe o particípio para ele poder ficar com outro particípio. Entendeu? Esse é o procedimento. Daí aqui, conhecimento é o quê? Sujeito, paciente. E depois, o pelas pessoas funciona como agente da passiva. Correto? Sujeito, locução verbal, agente da passiva. Próxima frase. Qual era? João havia feito uma boa proposta. Muito bem. João havia feito uma boa proposta. Uma boa proposta havia sido feita por João. É praticamente a mesma coisa da sentença de cima, só que é com o verbo haver, tá? Para que você saiba que com o verbo haver dá para montar a mesma locução verbal. O Paulo poderia ter sido o ter, tinha? Não entendi. Poderia ser, no lugar do haver, o tinha, se essa pessoa pedir. Ah, se ela pedir para fazer a troca do verbo,
Veja, se a banca disser assim, é possível reescrever a sentença tal da seguinte maneira, sem haver alteração alteração do sentido e sem problema para correção gramatical, sim. Agora, cuidado. Se eu fosse o elaborador da prova, eu poderia colocar uma frase assim, ó. É possível fazer a transposição da frase tal, né? João havia feito uma boa proposta para a voz passiva analítica da seguinte sentença. Uma boa proposta tinha sido feita por João. A questão estaria errada. Porque quando você fala reescrita, você pode mudar as palavras, contanto que você mantenha o sentido. Quando você fala transposição de voz, quer dizer, a mesma coisa que você tinha na voz ativa, você tem que ter na voz passiva. Você só faz a transposição, ou seja, você faz um pequeno ajuste, uma pequena mudança. Por que que aqui não pode colocar o artigo? Porque na frase original não tem. Porque na frase original você não tem o João fez uma boa proposta. Você tem apenas João. Beleza? Alcança aqui para mim. Não, foi de ontem. Obrigado. De ontem? Professor, o verbo ter pode mudar de predicação? Eu tenho amor. O verbo ter, nesse caso, indica estado? Não, indica posse. Tá? Então ainda é um verbo nocional. Tá? Agora, se você puser uma locução verbal, tipo eu tenho amado, ele montou um tempo composto. Então o verbo ter não muda de predicação nesse caso, mas ele muda de predicação quando as pessoas usam incorretamente. Por exemplo, tinha pessoas na sala. Ele está usando ter no lugar do haver. Se é um coloquialismo, é uma coisa errada. Beleza? Quem mandou foi aí o Dervani. Mandou essa pergunta pra gente aí. Ô, Pablo, desculpa aí, cara, tem jeito. Então, se ele pedir para trocar o avião só pelo tinha, vai estar correto? Vai estar correto se ele disser para você reescrever a sentença sem haver prejuízo para a correção gramatical e para o sentido original, trocar o havia pelo tinha. O sentido vai preservar? Vai. Agora, o que é que não pode aparecer? Transposição de voz, tá? Transposição você vai ter a mesma coisa, tá? Numa transposição de voz ativa para passiva. Daí você não pode mudar nada, sequer colocar um artigo. Tá? Muito bem. Então aqui, ó, uma boa proposta é o nosso sujeito paciente e o por João, agente da passiva. Agora vamos pegar aquela última frase que era emocionante. Era alguma coisa como as pessoas sabiam que o assunto gera... O quê? As pessoas sabem que o assunto gera conflitos. Isso. Tá, então vamos lá. Você vai ter que apassivar as duas. Você tá vendo? Você vai apassivar as duas ao mesmo tempo. Qual era o primeiro afetado que você achou aí na frase? Que o assunto gera conflitos. Certo? Isso tem que vir no início da frase agora. Não, ainda não. Olha só. Que tem que começar com o quê? Porque você está pegando o afetado do primeiro verbo, do saber. Agora você faz isso que você falou. Que conflitos são gerados pelo assunto. E agora? É sabido pelas pessoas. Você apassivou duas frases ao mesmo tempo, tá? Então você tem aqui, ó. Primeiramente o que conflitos são gerados pelo assunto. Certo? Isso aqui é o sujeito paciente da forma é sabido. O é sabido que está ali é a nossa locução verbal, tá? É sabido. Locução verbal. Pelas pessoas. É o agente da passiva. Agora, dentro desse sujeito paciente aqui, você tem conflitos, que é o sujeito paciente, da locução
são gerados cujo agente da passiva é pelo assunto. Entendeu o que a gente fez? Nós apassivamos uma sentença dentro da outra, tá? Dá para fazer? Dá para fazer. É uma coisa complexa? É, bem mais do que os outros casos, tá? Bem mais. Até aqui, tranquilo? Pergunta. Agente da passiva é uma classificação dúplice, sintática e atitudinal. Por quê? Porque ele aparece dentro da análise sintática, né, dentro dos termos da oração, ele está lá dentro dos termos integrantes da oração. Tá? Por isso que eu digo que é dúplice, porque é atitudinal para você poder identificar o sentido e sintática porque é uma função mesmo. Muito bem. Vamos agora para a voz passiva sintética. Coloca lá. Oi. Nessa frase, na frase anterior ali, teria jeito de ter um núcleo na passiva e outro na ativa? Claro, teria sim. Eu poderia escrever assim, ó. Que o assunto gera conflitos é sabido pelas pessoas. Essa frase estaria na voz ativa e essa aqui na voz passiva. Não tem problema. Eu só fiz isso ao mesmo tempo para mostrar que você pode apassivar as duas no mesmo lance. Mas não tem problema. Pertinente sua pergunta e pode acontecer mesmo. Beleza? Tá. 2. Voz passiva sintética. Sintética é aquela voz passiva um pouco menor. Passou por um processo de síntese, foi reduzida, tá? Não que se transformou numa oração reduzida, ela só ficou menor. Usualmente a estrutura é essa aqui. Verbo mais a palavra ser, tá? Verbo mais a palavra ser mais o sujeito paciente. Verbo mais a palavra ser mais o sujeito paciente. Lembre-se de escrever que esta palavra ser, na frase em que vai aparecer, há de funcionar como uma partícula apassivadora. Partícula apassivadora ou pronome apassivador. O que, em regra, dá na mesma, tá? Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Vamos começar com a primeira frase, que é a mais tranquila, tá? Diga lá. Eu não sei se você percebeu que não tem agente da passiva aqui. Tá? Então você pode limar o agente da passiva. A frase seria: casas são vendidas. Na voz passiva sintética você vai escrever: vendem-se casas. Por que vendem-se casas? Olha aqui. Verbo. Depois você tem a palavra ser. Opa, isso foi uma coisa muito louca, né? Falei palavra ser e destaquei casas. Mas tudo bem. Você tem a palavra casas, que é o nosso sujeito o quê? Paciente. Pô, professor, não é objeto direto? Já falei que na voz passiva não tem objeto direto. Ele vira o sujeito. Então a palavra ser nessa frase é o quê, gente? Partícula apassivadora. A frase está na voz passiva. Por que o verbo está no plural? Para concordar com a palavra casas. Se em vez de casas fosse casa, vende-se casa. Beleza. Tá? Primeiro, tranquilo, fácil. Segundo caso, meu aluno fará uma prova. Uma prova será feita por meu aluno. Tira o meu aluno. Uma prova será feita. A forma resultante será far-se-á uma prova. Por que far-se-á? Porque isso é uma mesóclise. O verbo está no futuro? Fará. Se você tiver o verbo no futuro e nenhum outro caso de colocação pronominal, nenhuma palavra aqui atrativa, se você tivesse um não, ficaria não se fará, sem problema. Mas não há. Então, a palavra ser tem que ir para o meio do verbo. E vira assim, uma mesóclise. Verbo no futuro, palavra ser, nossa partícula passivadora. E esse termo, uma prova, é o quê?
sujeito paciente. E se tivesse umas provas, como é que ficaria? Far-se-ão, tá? Far-se-ão em vez de far-se-á. Muito bem. Segunda sentença foi tranquila. Terceira. Um livro está sendo escrito pelo rapaz. Tira o rapaz, um livro está sendo escrito. A forma resultante é essa. Está-se escrevendo um livro. Professor, tem que ser assim? Está-se, tem que ser assim. Senão não vai ficar voz passiva. Tá? Para ser voz passiva, você vai ter que colocar aqui, ó, a partícula passivadora associada a este verbo auxiliar. Senão, o sentido vai ser alterado. Tá? Então, aqui está a nossa locução verbal, que era original. Você viu que eu tirei a palavra, o verbo ser, deixei só essa locução aqui. E para finalizar, coloquei o termo um livro. Então, verbo, partícula passivadora, isso aqui é o nosso sujeito paciente. Se eu tivesse 2 livros em vez de um livro, como é que ficaria? Isso, estão-se escrevendo 2 livros. Que é um sinônimo para 2 livros estão sendo escritos. Muito bem, a próxima frase que nós tínhamos era: as pessoas têm buscado conhecimento, né? Conhecimento tem sido buscado pelas pessoas, tira-o pelas pessoas. A resposta vai ser agora: tem-se buscado o quê? Conhecimento. Muito bem. O conhecimento que está aqui é o nosso sujeito paciente. O tem buscado aqui, ó, é o nosso tempo composto, é o verbo, a porção verbal. E esta palavra ser aqui funciona como partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Lembra? Tem-se buscado conhecimento. Ficou claro? Tá. Você viu que está no singular, né? Por que está no singular? Porque o sujeito é a palavra conhecimento. Se em vez de conhecimento fosse respostas, seria a mesma coisa. Tem-se buscado respostas, só que o verbo ter teria o acento circunflexo. A próxima frase era: uma boa proposta havia sido feita por João, né? Tiro por João. Havia-se feito, assim, havia-se feito uma boa proposta. Beleza? Ainda tá compreensível, né? Haver, fazer aqui, nossa locução verbal. Daí, a palavra ser como nossa partícula passivadora. E esse termo, uma boa proposta, é o nosso sujeito paciente. Muito bem. Até aqui tá tranquilo? Agora sim, a última frase. A última frase era alguma coisa como: que conflitos são gerados pelo assunto é sabido pelas pessoas. É isso, né? Você vai tirar o pelo assunto e o pelas pessoas. A forma resultante vai ser essa aqui. Sabe-se que. E agora? Que se geram conflitos. Porque eu não posso escrever que geram-se? Porque a palavra aqui, que é uma conjunção integrante, puxa o pronome para perto de si, tá? Então, vejam só. Você tem o verbo saber aqui, você tem o verbo gerar aqui. Daí você tem a palavra ser. Nas duas ocorrências, isso aqui é uma questão louca para o CESP, tá? Nas duas ocorrências, a palavra ser tem a mesma função, tá? A mesma classificação morfológica, a mesma função. Classificação morfológica, pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono. Classificação sintática, função, partícula passivadora, nas duas situações. Só que este ser é a partícula passivadora do verbo saber e este ser é a partícula passivadora do verbo gerar, tá? Eles estão em posições diferentes por causa da colocação pronominal.
Não se inicia a sentença em língua portuguesa com pronome oblíquo, então tem que vir para cá. A palavra aqui é atrativa, então tem que vir para cá. Agora, analisando a sentença, a oração que se geram conflitos é uma oração que funciona como sujeito do verbo saber. Por isso que o verbo saber está no singular. Sabe-se que se geram conflitos. Isso aqui já caiu no CESP uma vez, todo mundo errou, porque o CESP falou assim, ó, a oração não era que se geram conflitos, era outra oração, funciona como complemento do verbo saber. Errado, né? Só você olhar aqui a palavra ser, lembrar que isso é uma partícula passivadora e que não tem objeto direto numa voz passiva. Agora, olha esse termo aqui, ó, conflitos. A palavra conflitos funciona como o que do verbo gerar? Veja, não faz muito sentido você me falar objeto direto, porque se é outra voz passiva, né, funciona como sujeito. Observe que o verbo está no plural para concordar com conflitos. Correto? Então, se eu disser para você que a palavra conflitos tem uma função sintática semelhante à função sintática de que se geram conflitos, resposta certa. Porque um é uma oração com função de sujeito, outro é um sujeito. E os dois estão numa forma paciente. Então, essa aqui é uma frase um pouco mais difícil do que as outras. Beleza? Um pouco mais difícil porque você tem duas vezes a voz passiva dentro da mesma sentença. Pergunta sobre isso aqui. Daria para ser, sabe-se que são gerados conflitos? Daria, se você escrevesse sabe-se que são gerados conflitos, aqui estaria na voz passiva sintética e que são gerados conflitos, voz passiva analítica. Sem problema. E a outra frase estava no quadro ali, fica cabreiro, do havia-se. Havia-se feito uma boa proposta? Poderia botar haviam? Não. Não, né? Não, porque aí, veja bem, uma boa proposta está no singular. Mas se fosse duas boas propostas, haviam-se feito duas boas propostas. Porque aí não é o verbo haver o núcleo da locução verbal. O núcleo é o verbo fazer. Esse tem sujeito, entendeu? Tanto que nós estamos apassivando. Agora, uma coisa importante que você escreva no seu material, que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, não tem voz passiva. Entendeu? Se vocês não sabem essa informação, é informação bastante relevante. O verbo haver impessoal, tá? O verbo haver impessoal, significando existir, ocorrer, acontecer ou tempo transcorrido, não tem voz passiva. Então vai fazer a flexão sempre. Não que ele vá fazer a flexão. Nesse caso ele nem flexiona, né? Que ele é impessoal. Tá, então nessa frase do haviam. No que eu falei aqui, Isso. haviam-se feito Isso. duas propostas. Isso. Ele flexiona porque o sujeito é paciente, duas propostas, mas não é o sujeito do verbo haver, é o sujeito do haver feito. Entendeu? Porque são dois verbos e o verbo principal é o fazer, o haver é só o auxiliar. Aí ele pode flexionar. Sim? Por que ele é sujeito aqui? Porque o verbo concorda com ele. E nós estamos numa voz passiva sintética. Aqui, na voz passiva sintética, não existe agente da passiva. Outra coisa, o agente da passiva tem que sempre figurar iniciando com uma preposição. Por exemplo, ele foi rodeado pelas pessoas. Per é a preposição que está na frente do pessoas, agente da passiva. Ele foi rodeado de pessoas. Mesma coisa, o de pessoas é agente da passiva. Tá? Por quê? Porque demonstra o elemento que praticou a ação antecedente. Não tem agente da passiva na voz passiva sintética. Fechou? Que mais? O verbo obedecer e desobedecer são preposicionados, né? São verbos transitivos indiretos? Sim. Verbo obedecer e verbo desobedecer são dois verbos transitivos indiretos que, por um caso de coloquialidade, acabam recebendo voz passiva sem dever. Então, você tem... as pessoas obedecem às regras. É possível que você encontre uma voz passiva da seguinte natureza: as regras são obedecidas pelas pessoas. Entretanto, essa voz passiva é aceitável, porém não recomendável, porque ela surge com base no coloquialismo. Então não é interessante que façam isso. O que mais? Mais nada? Tá. Então, para encerrar,
existem as duas últimas vozes, reflexiva e recíproca. É bem fácil, então dá para falar rapidinho aqui, tá? Coloca lá. Voz reflexiva. Beleza? Voz reflexiva, naquela em que você vai ter o sujeito sendo agente e paciente ao mesmo tempo. Vamos pegar um exemplo aqui. O aluno se rabiscou com a caneta. Antes de você ficar em dúvida, o com a caneta é um adjunto adverbial de instrumento, tá? Aí você pensa no verbo rabiscar aqui. Quem foi que rabiscou? O aluno. Então o aluno nessa frase funciona como o quê? Sujeito. Ele é sujeito da ação de rabiscar. Quem foi que ele rabiscou? Ele rabiscou a si. Ou seja, a ação foi e voltou. Ao mesmo tempo, então, ele é agente e paciente. Quem é que está mostrando isso para nós? O pronome. O pronome se demonstra para nós que esse sujeito é agente e paciente. Por quê? Porque este pronome se é chamado de pronome reflexivo. Essa é a sua classificação morfológica, pronome reflexivo. Se alguém te perguntar, sintaticamente falando, o que é que ele é, você vai dizer que ele funciona como complemento verbal ou, se você preferir, objeto direto. Tá? É como se eu dissesse, o aluno rabiscou o aluno. Tá? Só que em vez de fazer isso, eu uso o pronome. Então está na função de objeto direto. Isso aqui é verbo na voz reflexiva. O sujeito, ao mesmo tempo, é agente e paciente. Não dá para confundir com voz passiva. O sujeito é só paciente. E para finalizar, a última voz, que é voz recíproca. Aqui você toma cuidado com duas coisas. A coisa número 1, que você vai observar, é como está configurado o sujeito. O sujeito deve pressupor que haja mais de uma pessoa. Então, ou um sujeito composto, ou um sujeito com núcleo no plural. Tá? Vamos pegar o exemplo aqui, ó. As pessoas, beleza? Olha esse exemplo aqui, ó. Se agrediram na multidão. Se você fizer uma análise de sentido, você vai ter esse termo, as pessoas aqui, e ele vai ser um sujeito que vai praticar e receber a ação. Então isso não vai fazer diferença. Ele vai ser agente e paciente. Não é isso que importa para nós. O que importa, e talvez só aqui você vai ter que se preocupar com o sentido. Na ideia de se agrediram, a palavra se está dando a ideia de que as pessoas começaram a bater nelas mesmas ou que uma pessoa bateu na outra e a outra devolveu a pancada? O segundo caso, né? Ou seja, foi uma ação concomitante, uma ação mútua, uma ação recíproca. Nesse caso, você chama a palavra ser de pronome recíproco. E esse verbo está na voz recíproca. Beleza? Lembre-se de que nesse caso também o pronome funciona como objeto direto ou complemento verbal. Tá? Mesmo caso. Só muda o quê? O sentido. Beleza? Pergunta sobre isso aqui? De tudo isso que nós falamos, vale mais você pegar a voz passiva e observar só um pouquinho do sentido disso, que eventualmente a banca brinca com essas classificações. Joia? Perguntas até aqui? Não? Então nós encerramos essa parte, tá? Obrigado pela presença de vocês, pela paciência, vamos em paz e que a gramática nos acompanhe.